Olá, bem-vindo ao programa Estação Saúde, um programa que está levando informações de saúde para você e toda a sua família, gravado aqui nos estúdios da TV Master, a primeira e única toda nossa. Vamos falar sobre a saúde da mama e quem vai estar hoje é a doutora Lise Reis, que é mastologista. Afinal, o programa Estação Saúde está no ar. O programa de hoje é exatamente a saúde da mama ou glândula mamária. Se você tem algum problema de dor na mama, está conosco aqui a nossa consultora na área de mastologia, a doutora Lise Reis. Doutora Lise, seja bem-vinda ao programa Estação Saúde e as suas considerações iniciais ao nosso público. Obrigada, Júnior. Obrigada pelo convite de vir aqui à TV Master. Estou à disposição para responder as perguntas e tirar dúvidas sobre a saúde da glândula mamária. Com certeza. Para nós que fazemos o programa Estação Saúde, a TV Master e o Grupo Alex Filho, é um prazer tê-la conosco. Pois é, ligue para sua amiga, ou para sua tia, ou para sua vizinha, porque está no ar o Estação Saúde. E o assunto de hoje é a saúde da mama. Mas antes de falar um pouco da saúde da mama, nós vamos conversar um pouco, doutora, para as pessoas entenderem exatamente sobre a especialidade mastologista, né? Ou seja, qual é a função do mastologista? Bom, a especialidade mastologia ela é uma especialidade nova, com residência médica reconhecida. A gente tem a formação de 2 anos na área de mastologia e para ser mastologista o médico tem que ter feito 3 anos de ginecologia obstetrícia ou 2 anos de cirurgia geral. E a mastologia hoje ela abrange um leque variado, mas da saúde da mama feminina, que vai desde as doenças benignas às doenças malignas, como o câncer de mama, que é uma principal causa de câncer na população feminina. Pois é, e o tema hoje é glândula mamária, a saúde da mama. Vamos tentar tirar todas as dúvidas, né? São várias perguntas que nos chegam sobre a questão da saúde da mama, e ela está aqui conosco, que é a nossa consultora, a mastologista Lise Reis. Bem, doutora, nós selecionamos alguns vídeos, né, na internet mostrando a anatomia da mama, mas antes de começar pelos vídeos, eu gostaria de saber o seguinte: qual é a principal queixa, né, de quem procura um mastologista? Bom, sem dúvida, a principal queixa do paciente que procura um mastologista é a dor na mama, que a gente chama de mastalgia. E muitas vezes por trás a paciente é levada ao consultório do mastologista com a queixa de dor na mama, mas na verdade ela está querendo tirar alguma dúvida e esclarecer e afastar a possibilidade de um câncer de mama. Por falar em dor, né? Em dor mamária, dor na glândula mamária, né? Chega um e-mail aqui a respeito de o seguinte. Ela fala o seguinte: sinto dores constantes nas mamas no período pré-menstrual, quer dizer, coincide exatamente essa dor sempre no período menstrual, pré-menstrual no caso. E segundo ela, né, as informações que ela obteve, é que normalmente há casos que é normal essa dor. E ela sabendo que a doutora vinha ao programa, finalmente, essa dor realmente mamária no período pré-menstrual é normal? A mastalgia próxima ao período da menstruação, também chamada de mastalgia cíclica, é uma dor normal. Ela é, na verdade, uma alteração funcional benigna da mama, é uma resposta da glândula mamária aos estímulos hormonais que todo mês a mulher recebe a nível dos hormônios ovarianos. Então, é uma dor normal. Na grande maioria das vezes não atrapalha o dia a dia dessa paciente, mas é uma queixa bastante frequente no nosso consultório, a queixa de mastalgia cíclica. Então a paciente pode ficar tranquila, é bom procurar o ginecologista ou o mastologista para uma avaliação, para esclarecer se essa mastalgia é realmente uma mastalgia cíclica, normal, benigna, que acompanha cerca de 70% das mulheres apresentam essa mastalgia cíclica. Aliás, ela fala muito em mastalgia, né? E é um termo usado e simplesmente mastalgia significa dor
mamária ou dor na mama, é isso mesmo? É isso mesmo. Porque era uma dúvida minha a respeito desse nome, mastalgia cíclica, que é muito citado pelos mastologistas. Nada mais é do que a dor mamária. Doutora, pegando um pouco do gancho, né, da pergunta que foi enviada, essa questão da dor, né? É possível distinguir uma dor causada por uma lesão benigna ou maligna? A forma, a dor em si, ela tem como a pessoa que está sentindo essa dor, deve ser isso, deve ser aquilo. A dor, ela é um sinal que pode realmente dar um referencial com alguma lesão maligna ou benigna? Tem algumas características de dor que falam mais a favor de benignidade e algumas outras que falam mais a favor de malignidade. Felizmente, a grande maioria das pacientes das dores da mama estão relacionadas às patologias benignas. Apenas cerca de 0,8% a no máximo 2% das mastalgias estão associadas a patologias benignas. E a mastalgia cíclica, ela geralmente é bilateral, ela é uma dor difusa. Ela é uma dor que acompanha a mulher no período pré-menstrual, como você bem falou, e tem uma tendência a melhorar quando a menstruação acontece. Diferentemente da dor na mama relacionada a alguma patologia maligna, que felizmente também é a grande minoria dessas dores da mama relacionada à patologia maligna, é uma dor focal, uma dor mais localizada, e constante, ela não tem relação com o ciclo menstrual. E lembrar também que em alguns tumores de mama, quando já num estado muito avançado, que chegam a ulcerar a pele ou formar ferida, elas levam a um quadro álgico, um quadro de dor importante. Então, tem alguns pontos que a gente pode usar para diferenciar. A direção do programa selecionou um pequeno vídeo que nós vamos conhecer melhor como é essa mama externa e internamente, na tela do Estação Saúde. Doutora, pode ficar à vontade. Bom, então a glândula mamária, ela está localizada na região da parede torácica anterior, como a gente pode ver, e no centro de cada mama, que geralmente são em número de duas, nós encontramos um círculo de pele um pouco mais escuro chamado de areola e bem no centro a papila. E no interior da mama nós temos um conjunto de lóbulos mamários e no interior desses lóbulos nós encontramos os ácinos ou alvéolos, que é a estrutura que promove a formação do leite e por esse canalículo a gente vê a saída da secreção láctea. Além do tecido de glândula mamária propriamente dito, a glândula mamária ela é constituída também de um tecido de gordura, um tecido subcutâneo, que é o responsável por dar a sustentação e o volume da mama também. Além disso, a gente observa que a glândula mamária ela é uma glândula rica em vascularização, tem algumas artérias principais que são responsáveis pela irrigação mamária, além de uma vasta cadeia linfática que é responsável pela drenagem da linfa. E é importante a gente falar da drenagem linfática quando a gente vai falar de câncer de mama e lembrar que a principal disseminação do câncer de mama, o carcinoma mamário, se dá através dos gânglios linfáticos. E aí mostrando a localização principal na região axilar, na região da mamária interna, próxima à parede do externo, na região supra e infraclavicular. Ok, você viu aí, né, algumas imagens que nós selecionamos para você entender melhor onde é localizada a mama, né, e também como é ela vascularizada, bem vascularizada, tanto a nível de vasos sanguíneos como também vasos linfáticos. Você conheceu um pouco da mama. Doutora, agora, existem fatores, na realidade, que levam a maior prevalência de dor na mama, né? Que fatores seriam esses? Existem fatores específicos para isso aí? Tem uma série de fatores que a gente pode citar como fatores que influenciam na mastalgia cíclica, mas de uma forma geral, a exposição hormonal talvez constituísse um dos principais fatores. Então, por isso que a mastalgia ela é uma alteração, uma queixa que acomete principalmente mulheres jovens, né, mulheres que estão expostas aos hormônios ovarianos. Né? Além disso, o uso de anticoncepcional, o uso da terapia hormonal também pode favorecer essa queixa de dor. E como a gente não pode deixar de citar a própria alimentação também, que a gente observa que tem cada vez mais um componente aí de hormônio em vários alimentos. Ok, o assunto de hoje é glândula mamária, saúde da mama.
E aqui conosco, em nosso estúdio, a nossa consultora na área de mastologia, a doutora Lise Reis. Inclusive, o contato é através da Oncovida. O telefone da Oncovida é o 2107-2222. Doutora, normalmente nós percebemos ali na imagem do vídeo, né, que existe uma série de glândulas presentes, que são dentro da mama. Quanto mais glândulas, é verdade que há uma tendência de ser mais dolorosa ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? A gente pode afirmar que a presença de glândula mamária porque é na glândula mamária que o hormônio vai agir. Certo. Então, quanto mais jovem a mulher, mais glândula mamária ela apresenta e aí ela pode ter uma sensibilidade um pouco aumentada a esses hormônios. Mas vale a gente ressaltar também que não é pelo o fato dessa paciente ter muita glândula, dela ter uma mama densa, que ela obrigatoriamente vai ter mastalgia, vai ter dor na mama. Ela pode passar muito tempo da sua vida ou até a vida inteira sem nunca ter se queixado de mastalgia. Ok. O que diferencia, uma questão também, uma pergunta curiosa, a diferença entre uma mama jovem, de uma pessoa jovem, para uma mama de uma mulher adulta? Qual é o diferencial de uma para a outra em termos de estrutura anatômica, no caso? Bom, a principal diferença é que com a idade, com o passar dos anos, a mama da mulher ela vai sofrendo uma lipossubstituição. O que é isso? A glândula mamária ela passa a ser substituída por tecido de gordura. E, de certa forma, o tecido de gordura ele não responde aos hormônios, então ela se torna menos sensível e, consequentemente, menos doloroso. Então, a alteração principal é a lipossubstituição que a mama sofre ao longo dos anos. Ok, inclusive agora nós vamos conhecer melhor também a glândula mamária em si. Ela pode ter lesões malignas e lesões benignas. Nós também selecionamos, a produção do programa selecionou um vídeo muito interessante e você vai entender direitinho como é que tudo isso funciona. Vamos ao segundo vídeo na tela do Estação Saúde. Bom, de uma forma geral, as alterações benignas, elas muitas vezes podem não ser palpável, né? É uma alteração que a gente só diagnostica através de exames de imagem, como ultrassom ou mamografia. Como, por exemplo, os cistos simples na mama, que quando muito pequenos eles não conseguem se tornar palpáveis. Essa imagem que está aparecendo aí pode ser uma alteração fibrocística ou uma alteração, uma alteração benigna. Ela é uma imagem regular, ela tem contornos regulares, ela não costuma invadir a região ao redor dessa área. Você vê que observa que a pele não sofre também nenhuma alteração. Exato. Com o aparecimento dessa imagem. É mais sugestiva realmente de alguma patologia benigna. Já essa outra, a gente observa como ela aparece e cresce de forma irregular, de forma expansiva e algumas vezes até provocando alterações na pele, como nesse caso o aparecimento de retração, né, que a glândula mamária ela o tumor termina puxando a região da pele ou até da região da areola e da papila, que é um sinal indireto do câncer de mama. A gente percebe que a geração do tempo da minha avó, bisavó, as pessoas tinham mais filhos, 8, 10, 12. Eu conheço até pessoas ainda do tempo da minha avó que teve 15. Já os casais, hoje, ele praticamente resume a 2 filhos, no máximo 3 filhos. Dá para fazer uma relação disso aí em relação à questão da saúde mamária? O fato de ter filhos, o fato de amamentar. Qual a relação disso tudo em relação à saúde da mama? Com certeza, é uma pergunta importante. Pertinente, e não só a quantidade de filhos, mas também a idade que a mulher ela está deixando para ter o primeiro filho, cada vez mais tarde, né, após os 30, 35 anos. E isso tem sim uma relação com as alterações da mama, porque quanto mais jovem a mulher começa a ter filho, quanto mais essa mulher amamenta, a amamentação ela é considerada um fator protetor para o câncer de mama. Né? Porque apenas com a amamentação é que a glândula mamária ela finaliza o seu desenvolvimento. E esse término do desenvolvimento mamário, ele funciona como um fator protetor.
Então, a idade do primeiro filho, do primeiro parto, quantos filhos essa mulher, né, vai ter, as de hoje em dia, cada vez mais tarde, cada vez um menor número de filhos reduzidos, e uma amamentação, consequentemente, por menos tempo, né? E isso tem relação direta com a questão hormonal, porque quanto mais filhos essa paciente tem, menos tempo ela passa sob exposição hormonal, menos ciclos menstruais ela vai ter. Então, isso é uma colocação importante, pertinente, e a amamentação como um fator protetor do câncer de mama. E por falar em dados e informação, segundo alguns dados, de 40% a 50% das mulheres jovens apresentam cistos. E vem aquela questão, né? Não precisa também ficar com tanta ansiedade. Afinal, doutora, daria para a colega descrever e deixar as pessoas, as mulheres mais tranquilas em relação ao cisto? Em relação à questão do cisto, né? O que é exatamente um cisto? Essa porcentagem realmente está correta. Cerca de 40% a 50% das mulheres que procuram o consultório do mastologista e do ginecologista também, elas apresentam, além da dor na mama, uma alteração de exames de imagem ou mesmo o exame clínico. E, na sua grande maioria, são patologias benignas e, dentre elas, o cisto simples da mama. O cisto simples da mama ela é uma alteração benigna. Cisto simples, ele não é um câncer, nem vai virar câncer. É claro que tem alguns cistos com tumorações no seu interior que tem um potencial pequeno de malignidade, mas nós estamos falando aqui do cisto simples, que se caracteriza por uma lesão, ela pode ser única ou múltipla, ela pode ser unilateral ou aparecer nas duas mamas. E na grande maioria são lesões pequenininhas, que só o exame de imagem pode detectar. Algumas vezes elas podem atingir, os cistos podem atingir um tamanho que se tornam palpáveis. E aí a paciente palpa como nódulo. A paciente vai chegar no seu consultório falando aqui, doutor, eu estou palpando o nódulo. E no exame de ultrassom é bem claro diferenciar, é bem nítido a diferença de um nódulo cístico, que é esse que nós estamos falando, que é uma imagem pretinha com as bordas regulares, que o ultrassonografista descreve a imagem e ao final do laudo coloca cisto simples na mama, bem diferente de uma alteração que mereça um pouco mais de cuidado e atenção e ansiedade por parte da grande maioria das mulheres. Vamos falar um pouco sobre a questão dos exames, né? Na realidade, quais são os exames necessários para fazer essa avaliação da saúde da mama? Finalmente, quantos exames são? Bom, hoje em dia nós temos uma série de exames que envolve a saúde da mama, da mulher. Nós temos o exame clínico realizado pelo especialista, o próprio autoexame realizado pela paciente, o exame de mamografia, que é hoje o padrão ouro para o rastreamento do câncer de mama, e os exames complementares, como a ultrassonografia, o exame de ressonância magnética, que hoje em dia tem entrado aí no nosso arsenal de exames e com uma grande importância. De uma forma geral, o exame de rastreamento para o câncer de mama, ele é feito pela mamografia anual a partir dos 40 anos. Em alguns casos, nós precisamos associar exames complementares, como o exame de ultrassonografia, no caso de pacientes mais jovens, em que a mama é muito densa, e outras vezes até lança a mão da ressonância magnética de mamas também, né? Então tem um arsenal de investigação importante aí, aliado à saúde da mama da mulher. Com certeza. Aliás, vamos conhecer um pouco desses exames, né? Nós também selecionamos algumas imagens a respeito do exame da mama. Vamos à primeira imagem na tela. Vamos lá? Bom, aí a gente está diante de uma ultrassonografia mamária. Fica um pouco difícil para quem não é da área entender, mas aí nós conseguimos definir o que é pele, o que é tecido subcutâneo, o que é tecido fibroglandular e até a região também dos arcos costais, musculatura. E a ultrassonografia mamária é um exame extremamente importante para fazer até o diagnóstico diferencial dos nódulos mamários, em diagnosticar os cistos mamários, que a gente falou agora há pouco, dos nódulos mamários, quando é que o nódulo é mais suspeito de malignidade ou benignidade, o ultrassonografista consegue descrever esse achado ultrassonográfico e nos dar uma ideia e um diagnóstico
bastante preciso e importante aí na investigação. Ok. Bem, aqui conosco hoje é a nossa consultora na área de mastologia, a doutora Lise Reis. Você está sabendo um pouco da questão da saúde da mama, da glândula mamária. Mas nós vamos agora introduzir um vídeo super interessante, onde mostra uma campanha, né? Afinal, você já fez esse exame? Essa avaliação da mama, no caso, né? Qual é a faixa etária para dar início a essas avaliações? Eu me sinto até um pouco mal em relação a fazer citação de faixa etária. Mas há uma tendência normal de idade para iniciar essa avaliação da mama, uma vez que também, até dentro da questão da juventude, tudo está sendo muito precoce, né? Qual é a colocação da colega em relação a essa questão de dar início já à questão da avaliação? Bom, a avaliação da mama, ela deve fazer parte da avaliação ginecológica anual de toda mulher, né? O próprio ginecologista, ele não pode esquecer de avaliar a saúde da mama também, da mama da mulher. E diante do aparecimento, do surgimento de alguma queixa, de alguma alteração clínica, o especialista pode lançar mão de alguns exames de imagem, como nós vimos. No caso das pacientes mais jovens, com as mamas densas, o exame mais apropriado talvez fosse realmente a ultrassonografia mamária, associado ao exame clínico, realizado pelo médico especialista, e também o autoexame das mamas, que não é que o autoexame vai substituir o exame do especialista, nem tampouco os exames de imagem, mas o autoexame, ele é uma forma da mulher se autoconhecer, de palpar suas mamas, e diante do aparecimento de alguma alteração de coloração, seja de nódulos palpáveis, aí ela vai se atentar e procurar o especialista. Com relação aos exames de imagem, nós vimos a campanha aí que a produção acabou de lançar na televisão e foi muito interessante. A mamografia como exame padrão ouro, é o principal exame para o rastreamento do câncer de mama. E ele deve ser feito, de uma forma geral, a partir dos 40 anos. É claro que tem alguns casos que a gente precisa antecipar um pouco essa faixa etária, principalmente no caso de pacientes que apresentam um histórico familiar importante. Se a mãe ou a irmã, né, parentes de primeiro grau, apresentaram câncer de mama, essa mulher deve começar o seu rastreamento 10 anos antes da idade que aquele familiar apresentou o câncer de mama. E algumas vezes a gente tem que antecipar, diante do aparecimento de alguma alteração clínica, a gente decide por um ou outro exame. Agora, em relação à questão do intervalo, né, porque você vê que na campanha ele fala anual. Existe taxativa anual ou há intervalos menores, tipo semestral ou a cada 8 meses? Ou são avaliações mais anual mesmo? Qual é o intervalo dessa avaliação? Essa avaliação ela deve ser feita com os exames de imagem, e basicamente a mamografia e aliado a exames complementares como ultrassonografia ou, em alguns casos, a ressonância de mama, de forma anual. Isso considerando que o exame está normal, né? Um exame sem nenhum achado suspeito, nenhum achado que exija um controle mais precoce. Em alguns casos, nós nos deparamos com alterações vistas apenas no exame de imagem, que o próprio ultrassonografista ele vai liberar um laudo, e no laudo é feita uma classificação, né? Eu não sei se a gente... Mas as próprias pacientes já chegam, doutora, minha nota deu 2, deu 3, que é a categoria chamada de BIRADS, que é uma classificação que é internacionalmente conhecida, e a partir dessa categoria, né, que resume o laudo do ultrassonografista, do radiologista, a gente vai se basear em quanto tempo, qual vai ser o intervalo de segmento dessa paciente. Mas, de uma forma geral, em termos de rastreamento, é o exame anual. Associado, né, mais uma vez, ao exame clínico realizado pelo médico, e sempre incentivando as pacientes a realizarem o autoexame das mamas. Doutora, nós falamos muito na questão da mastalgia, que é exatamente a dor, né? E no caso das dores, né, porque as mulheres sempre se queixam de dor na cólica menstrual, com certeza no caso da mastalgia também há essa queixa. Existe tratamento, porque no caso da cólica menstrual existe a medicação em si para aliviar essas dores. No caso da dor mamária, é o mesmo raciocínio, uma vez que também coincide com o período pré-menstrual? Com relação,
falando de dor mamária cíclica, que é essa que coincide com o período menstrual, na grande maioria das mulheres, essa dor ela não vai ter influência no seu dia a dia. Né? Uma dor, a mastalgia cíclica faz parte da síndrome pré-menstrual. Né? Então, todo mês, próximo ao período da menstruação, tem algumas pacientes que têm uma sensibilidade um pouco maior, então elas vão se queixar de uma ansiedade, de cólica menstrual, de irritabilidade, que é a famosa TPM. E a dor mamária, ela entra aí como parte dessa síndrome. E na grande maioria das vezes, uma simples orientação por parte do especialista, tranquilizando essa paciente de que essa dor é normal, de que é uma dor funcional, que todo mês ela vai conviver com essa dor e entender esse processo, a paciente ela diminui um pouco a atenção para a mama e, consequentemente, a dor mamária. Então, a importância da orientação verbal que o médico faz, né, obviamente excluindo alguma patologia que possa existir e tranquilizando essa paciente. Mas, em alguns casos, né, nós temos pacientes que chegam ao consultório com queixa de dor na mama que chega a atrapalhar o seu dia a dia. E nesses casos selecionados, nós precisamos entrar com alguma medicação. Tem algumas medicações não à base hormonal, mas algumas medicações específicas que podem ser feitas para mastalgia, e as pacientes respondem bem. Lembrar que essas medicações, elas são direcionadas à dor na mama e não aos cistos mamários, que muitas pacientes vêm de outros colegas, inclusive, falando, não, esse remédio foi passado para diminuir meus cistos, para fazer sumirem meus cistos, mas, na verdade, essas medicações, elas são um aliado na mastalgia, na dor da mama. Ok, por falar em cisto, a gente está nos minutos finais e há casos, por exemplo, de cistos numerosos, vários cistos e também cistos volumosos, né? Existe uma relação nessa questão do cisto, tanto apresentando números, vários números de cisto e também em volumes, com relação a câncer de mama, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Bom, como eu falei anteriormente, o cisto simples de mama, ele pode ser único, múltiplo, unilateral, bilateral, e algumas vezes eles chegam a atingir um volume importante que chega a preocupar a paciente, né? É o motivo que elas são levadas ao consultório com esse receio, com esse medo de que por trás estariam com alguma patologia maligna. Mas tranquilizar, né? Independente do volume e da quantidade dos cistos, os cistos mamários não têm uma relação com câncer, e isso eu falo do cisto simples, porque, como eu falei, tem alguns cistos que apresentam uma tumoração, a parte sólida no seu interior, e esses merecem um cuidado especial, uma conduta diferenciada. Mas o cisto simples, que é o motivo dessa pergunta, eles não têm uma associação com o câncer de mama. O cisto simples, a conduta é acompanhamento, é periódico, e algumas vezes, quando ele atinge um tamanho que tornam-se palpáveis e a incomodar a paciente, nós precisamos lançar mão de punções, de aspirações, para diminuir o volume desse cisto e melhorar a queixa da paciente, mas tranquilizá-las com relação a essa não relação com o câncer de mama. Diante de o surgimento de alguma alteração, o mastologista, ele é o especialista indicado para avaliação da mama da mulher, e que a mamografia é o exame de rastreamento, é uma forma da gente detectar precocemente o câncer de mama. Então, se você ainda não fez sua mamografia, procure o seu mastologista, ginecologista, para assim fazê-lo.